Olá a todos! Eu vou começar esse vídeo da forma mais racional e clichê possível para te falar o porquê você deveria fazer exercício físico e você vai ver que você não dá a mínima para isso. Você vai ver que você não dá a mínima para a razão. Vamos lá. Você sabia que 30% da população brasileira é hipertensa? Você sabia que de 2006 a 2019 praticamente duplicou a quantidade de pessoas obesas no Brasil? Estima-se que até 2030, 30% da população brasileira seja obesa. E a gente não precisa nem falar dos malefícios da obesidade. E quem poderia nos salvar, né? Como já dizia lá o Chapolin, o exercício físico. Mas isso não é um fator decisivo pra gente fazer exercício físico. Porque mesmo tudo isso que eu te falei não é muito novidade pra você. Você sabe que o exercício físico faz bem. Mas então por que nós não temos uma boa rotina, uns bons hábitos de exercício físico? Não tem como a gente separar a mente, né? Cabeça do corpo. É uma união. Mas por que a gente não faz? Muito pela emoção, pela parte social da. Foi exatamente aí que eu tive a ideia. Passei 2 anos escrevendo esse livro, um livro muito bacana, que daqui a pouquinho a gente vai falar dele. Mas eu ainda quero brincar mais com esse pensamento sobre o quanto não ligamos para a razão. Eu tenho certeza que você conhece alguém que possui diabetes, por exemplo, certo? E aqui no Brasil, a insulina para tratar a diabetes, quem dá é o governo. Em outros países isso é diferente. E aí, o que o governo... E insulina é algo extremamente caro, vocês não têm noção. Mas aí, o que o governo faz para tentar estimular as pessoas a fazerem exercício físico? Academia ao ar livre, né, nas praças, com o objetivo de que as pessoas se conscientizem da sua saúde e façam exercício físico. O problema é que isso não acontece. Como eu disse, toda essa parte de doença que eu falei provavelmente não te chamou muita atenção. Mas se eu chegar pra você e falar assim, olha, pô, você tá literalmente obeso, acima do peso, e seu sexo, você acha mesmo que seu sexo vai ser bom? Você não aguenta subir 5 minutos de escada. Você acha mesmo que você vai ter um bom rendimento no sexo? Isso vai te impactar muito mais do que te falar que talvez você vai ter uma doença do coração que o exercício físico poderia te salvar. E eu não tô falando que eu sou o fodão. O exercício físico, ele tá intimamente relacionado ao hormônio. Então, às vezes, tem pessoas que não sentem nem vontade mais de fazerem sexo, exatamente porque todos os níveis hormonais do corpo estão desregulados. E foi aí que um dia, durante a pandemia, eu sentado no meu computador, eu falei, pô, eu preciso ajudar as pessoas a melhorarem os hábitos, né? A gente viu que pessoas saudáveis tinham menos agravamento da doença. Eu falei, cara, eu quero ajudar as pessoas a serem mais saudáveis no mundo inteiro. E foi aí que eu, com o meu computador, passei várias e várias horas estudando, pesquisando, porque vocês vão ver que esse livro é um livro muito embasado, né? Tá aqui escrito embaixo. Gustavo Pereira, mestre pesquisador em ciências da saúde, né? Sou formado em educação física, fiz mestrado em ciências da saúde, atualmente eu faço doutorado em nutrição, esporte e metabolismo. Então foi um livro que eu tentei trazer muito essa parte científica, embasada, mas ao mesmo tempo muito, como eu disse, eu entendo o porquê, o que faz as pessoas ficarem com a pulguinha atrás da orelha ali para fazer exercício físico. E aí foi com todo esse meu know-how de prática também, de muitos anos dando aula de personal, na academia, de crossfit, academia feminina, que eu escrevi esse livro. Então, durante todos esses anos, eu passei de fato estudando os meus alunos, os padrões comportamentais que eles tinham, conversando com eles e tentando chegar em algo que melhore a saúde e os hábitos das pessoas. Esse livro ele tem 10 capítulos, onde eu divido quase em 5 blocos de a cada 2 capítulos. E eu vou falar rapidamente um pouquinho desses capítulos, que é o seguinte. Então ele começa lá no primeiro capítulo, onde eu trago muito mais a parte motivacional para a pessoa realmente acreditar que é capaz e é capaz. Então o primeiro capítulo ele chama O seu resultado depende da sua fé. Então aqui eu discuto bem essa parte motivacional da pessoa acreditar, sempre embasado, e aí que entra o meu ponto chave. Eu não gosto de ser aquele coach motivacional milagroso, como diz o pessoal do interior, milagreiro. E aí, no meu segundo capítulo, eu trago essa pessoa de volta pro chão.
Porque ao mesmo tempo que eu quero que ela acredite, ela tem que ser consciente dos seus objetivos. E o nome do segundo capítulo é Esqueça o seu objetivo. Como assim, Gustavo? Às vezes as pessoas entram na academia ou no esporte com o objetivo de emagrecer 5 quilos. Ou algo desse tipo. Para mim, esse é um erro. Então aqui eu trabalho muito em qual deve ser o seu objetivo para que você consiga manter um hábito de exercício físico. Aí tudo, como eu faço isso, tá aqui dentro, né? E aí a gente passa pro segundo bloco, que é o capítulo 3 e 4, onde eu vou discutir um pouquinho mais sobre a parte racional, né? No primeiro e segundo capítulo eu trago mais essa parte emocional, motivacional, e no terceiro e quarto capítulo eu volto um pouquinho mais para essa razão. Então o terceiro capítulo é como funciona o seu corpo e os erros que atrapalham os seus objetivos. Então aqui eu de fato mostro, hoje em dia a gente está nessa questão do autoconhecimento, mas de fato você tem autoconhecimento mesmo do corpo? Você realmente conhece você? Então aqui eu trago algo para você realmente verificar se você está indo para o caminho certo. E o capítulo 4 é você não terá motivação. E aqui eu explico muito essa parte mental. Hoje em dia somos dependentes da motivação, da dopamina. A gente fica horas no Instagram, no TikTok, exatamente buscando o prazer. E aqui eu mostro e explico um pouquinho, se a gente for depender de motivação para fazer algo, não vai dar certo. E tudo de uma forma embasada e legal de se ler. E por que esses dois capítulos eu falo que é mais puxado para a razão e não mais para a emoção? Porque esse também é um livro de autorresponsabilidade. Ao mesmo tempo em que eu te dou uma parte motivacional que de fato motiva, eu adoro ler, eu li os livros, tem todos esses livros que você pensar de motivacional, Poder do Hábito, Milagre da Manhã, tudo isso eu já li. Foi aí que eu peguei vários desses livros, onde em algum momento do livro eu falo sobre a criação de hábitos. E aí eu até utilizo a mesma estratégia do livro Poder do Hábito. E aí eu pego e falo, olha, mas isso aqui talvez não possa funcionar para você, se você tiver nesse momento. Então o livro inteiro eu debato comigo mesmo e debato com as minhas ideias, porque é necessário a autorresponsabilidade e a autocompaixão nossa, de entendermos em qual momento estamos. Então esse é um livro muito legal. E aí chegando no capítulo 5 e 6, a gente pega e vem para relação com a vida. Porque para mim o esporte, ele faz parte do nosso dia a dia. Toda a parte mental do esporte é necessário para o dia a dia. O capítulo 5, eu falo sobre o estresse mental e a vontade de fazer exercício físico. Às vezes chegamos cansados do trabalho, a gente fala, não dá. Às vezes a gente está num momento com problemas familiares que a gente não consegue, de fato, fazer exercício físico. O estresse mental nosso está muito grande. E você nem pensa em fazer exercício físico. Não estou nem tendo tempo. Mas às vezes o exercício físico vai ser exatamente o seu refúgio para tudo isso. E aqui eu dou várias estratégias de como a gente tentar melhorar isso. E aí que passa o capítulo 6, que chama O Esporte é o Retrato da Vida. Para mim, o esporte, ele te ensina a ganhar, ele te ensina a perder, ele te ensina a trabalhar em colaboração. O esporte, ele te ensina a ser individual. O esporte te ensina a, mesmo que você se esforçou muito, alguém pode ganhar de você. Seja por competência ou seja por sorte. No esporte, acontece sim Olimpíada, e eu cito vários casos, atletas olímpicos que passam anos da vida buscando uma medalha olímpica e chega no momento, no dia da Olimpíada, e infelizmente acontece algo. Infelizmente chove e aquilo faz ele escorregar. Infelizmente ele pisa com o pé um pouco torto e aquilo invalida toda a apresentação dele. Imagina o quão frustrante é isso. E o esporte, ele te ensina a lidar com isso. Porque é isso que acontece na vida. É isso que acontece no dia a dia nosso. Às vezes damos o máximo nosso e não é suficiente. Seja por competência de outra pessoa ou simplesmente sorte. Simplesmente acontece no mundo. E é isso que eu busco falar muito nesse livro. E aí, depois disso tudo, eu entro nos capítulos finais, onde eu realmente busco fazer você ter a ação. Pois hoje em dia eu vejo muitos coaches, muitos influenciadores te dando todo esse poder motivacional, mas eles não te dão metodologia para seguir. E você fica estagnado, parado. Você não sai do lugar. Um dos capítulos eu busco entender qual seria o melhor esporte para você. Porque às vezes você fala,
Pô, mas eu não gosto de academia. Pô, não gosto de fazer, de ir na academia, eu não gosto de crossfit, eu não gosto disso. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer exercício físico. Então aqui a gente debate isso. E aí eu tenho até algumas reflexões que às vezes a gente precisa voltar lá no nosso passado, de quando a gente era criança. Quais esportes você gostava quando você era criança? Você já tentou fazer eles hoje? Será que você gostaria de novo? Então aqui eu discuto muito sobre essa parte. E o último capítulo, sabe o que eu faço? Eu utilizo toda a minha metodologia para você sair da inércia, se movimentar. Porque depois que eu te motivei, eu preciso te dar um caminho. E aí surgiu a ideia de fazer um capítulo com uma planilha de treino. O último capítulo, eu de fato apresento uma planilha de treino para vocês. Então aqui tem a planilha de treino como semana 1, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E do lado está todos os treinos que você deve seguir. Ah, Gustavo, mas você está fazendo isso para milhares de pessoas. Como você vai controlar a intensidade? E foi aí que, novamente, essa questão científica minha, utilizo a ciência. Então, é um livro que até tem cor, né? Impresso colorido. Qual foi a última vez que você comprou um livro colorido? Exatamente para que você consiga definir a intensidade. Eu utilizo um embasamento científico para tentar te fazer sair da inércia. Meu objetivo com esse livro foi realmente ser diferente, não ser simplesmente mais um livro aí de motivação que você lê e fala, ai, é legalzinho. Não, eu quero que você leia esse livro e fale, pô, esse livro me fez, nem que seja, mudar um pouco. Eu não posso te prometer e eu nem quero te prometer que você vai mudar de vida. Eu não tenho esse poder e eu não te conheço. Eu tô sendo muito sincero quanto a isso. Mas eu desejo do fundo do meu coração que você consiga, de fato, você consiga mudar, nem que seja um pouquinho, a sua vida com a minha ajuda. Vou deixar o link aqui na bio. Tem na Amazon, tem no site da editora, tem em formato e-book, tem impresso. Então, eu espero que vocês leiam, eu espero que vocês gostem, me marquem lá no Instagram, me mandem se você teve algum momento em alguma parte do livro que você leu e falou, pô, Gustavo, era isso que eu precisava escutar. Me marca lá, me manda uma mensagem. Eu vou ficar extremamente satisfeito de ver o seu depoimento. Ok? Então, até. Essa foi um pouquinho do objetivo do meu livro Como Gostar de Fazer Exercício Físico. Até!